mais uma terça-feira, dessa feita em mais um culto de ensino da poderosa Palavra de Deus ao nosso coração. E nós estamos trabalhando em um tema, ou seja, em uma temática, falando a respeito da maturidade espiritual do cristão. Maturidade espiritual do cristão, que significa a pessoa estar em um estágio adulto, em condições de plenitude, com habilidades adquiridas, ou seja, sendo já homem e mulher. Vamos tratar nesta noite a respeito dos homens de Deus, a respeito também das mulheres de Deus na igreja. Nos cultos anteriores falamos um pouco sobre as crianças espirituais, falamos também sobre os adolescentes espirituais, falamos sobre os jovens espirituais, e hoje, com bondade e misericórdia de Deus, vamos começar a tratar com os adultos espirituais, aqueles que têm aí uma maturidade já adquirida da parte de Deus, para assim estar ajudando também os demais. É certo que na igreja não são todos maduros ainda. Na igreja tem crianças, na igreja tem adolescentes, na igreja tem jovens. Estou falando do contexto espiritual, mas na igreja também tem adultos espirituais, ou os homens de Deus, as mulheres de Deus, reconhecidamente pela palavra. E você vai, junto comigo, observar algumas características que mostram que verdadeiramente somos homens ou somos mulheres de Deus, ou ainda estamos nos estágios anteriores, como já tratamos em culto de ensino passado. Para isso, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 6. Quero enfatizar aqui às irmãs que estão nos ouvindo, que quando eu estiver tratando sobre homens de Deus, no contexto espiritual, vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Não estou distinguindo sexo, masculino ou feminino. Homem de Deus no contexto espiritual vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Nós vamos tratar sobre maturidade e não questão de sexo, se é masculino ou se é feminino. Quero que as irmãs já entendam bem sobre isso, porque senão elas vão pensar que tudo isso aqui é só para nós que é homem, né? Elas ficam tudo tranquila, fica tudo na paz, aí vive a vida de qualquer jeito e não cresce espiritualmente. Fica se comportando ainda como criança, como adolescente, como jovem, e Deus quer que todos nós, como igreja, chegamos ao estágio adulto, sendo maduros espiritualmente falando. Os irmãos encontraram? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, está escrito assim, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Se nós lermos aí o contexto do que Paulo está falando para Timóteo, nós vamos ver que quando Paulo faz essa referência, mas tu, ó homem de Deus, Paulo está dando uma indicação que Timóteo já era homem de Deus. Timóteo não era mais um menino espiritual. Timóteo não era mais um adolescente espiritual. Timóteo não era mais um jovem espiritual. Timóteo já era um homem de Deus. E se você for observar mais profundamente esse versículo, é aquela questão de estar, vamos supor, que 20 pessoas de um lado, aí Paulo está tratando dos erros, está tratando daquilo que precisa ser melhorado dessas pessoas,
Aí ele vira para o outro lado assim, com o indicativo, mas tu, ó homem de Deus, ou seja, você está em estágio diferenciado, você está no estágio mais elevado, você está no estágio que você vai ser mais cobrado que os outros, porque você é homem de Deus. Você pode observar que nós não cobramos muito de criança, nós não cobramos muito de adolescentes, dos jovens começamos a cobrar mais um pouco, mas de homem, marmanjo, adultos, tanto homem quanto mulheres, na sociedade nós cobramos mais, é ou não é? Corrigimos com mais veemência, e na questão espiritual não é diferente. Paulo está dizendo para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Fugir do quê? Do que os demais estavam fazendo. Vamos supor que nesse lado aqui da igreja tinha 20 fazendo coisas erradas, 20 passando por aperfeiçoamentos espirituais. Aí Paulo fala assim, mas tu foge destas coisas. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas fugir do que Paulo está falando? Que Timóteo, como homem de Deus, como homem já maduro, num estágio espiritual de maturidade, do que ele tinha que fugir para se manter num patamar mais elevado? É só você voltar aí os versículos anteriores. Quando você volta aí em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4, você vai ver que Timóteo tinha que fugir dos erros doutrinários da época. Por exemplo, os 20 aqui estavam cometendo erros doutrinários, cometendo heresias, propagando falsas ideologias de ensino. Mas Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. A primeira coisa que Timóteo tinha que fugir era dos erros doutrinários. Olha o versículo 3 e 4, ainda de 1 Timóteo capítulo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Ou seja, esses demais aqui, por causa de ensinos errados, eles estavam sendo soberbos, e na verdade, biblicamente falando, nada sabiam da sã doutrina. E por causa desses ensinos errados, eles estavam aí motivando as invejas, as porfias. O que é porfia? Porfias são brigas, são discussões, são discórdias. Essas doutrinas erradas na época estavam também levando os demais a blasfemar das coisas de Deus. Parece até que eu vejo o contexto de hoje, da igreja atual, onde as pessoas não estão em estágio maturos ainda, não são homens de Deus, não são mulheres de Deus ainda, com o seu crescimento espiritual. Você pode ver que esse tipo de pessoa causa muito em nosso meio essas coisas: invejas, brigas, blasfêmias, ruins suspeitas. Agora, o que significa esta palavra aqui, ó? Se alguém ensina alguma outra doutrina, o que significa essa outra doutrina? Paulo está ensinando sobre a sã doutrina. O que significa essa outra doutrina? Quando nós vamos pesquisar no grego, vem do grego héteros, que significa estranha, que significa falsificada, que significa diferente. Então, tudo que é falsificado, tudo que é diferente à sã doutrina que nós aprendemos, tudo que é estranho conforme a palavra de Deus nos ensina, nós temos que fugir dessas coisas.
Nós não podemos ser como os demais, vamos supor que os 20 que estão aqui deste lado, mas se nós formos homens e mulheres maduros, saudáveis, nós temos que ser como Timóteo, fugindo destas coisas. Irmãos, o que comprova quem nós somos é o nosso testemunho, é o nosso comportamento, são as nossas ações. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, foge dessas coisas. E outras palavras, primeira coisa, erros doutrinários, aquela doutrina contrária a que Jesus ensinou, as doutrinas contrárias a que os apóstolos ensinaram, doutrinas contrárias a que a igreja primitiva vivia. Não é porque nós estamos no século 21, irmãos, que nós temos que mudar a doutrina, mudar a palavra. Tem muita gente hoje que está equivocada. Eles pensam que porque estão vivendo o tempo da modernidade, é a palavra de Deus que tem que se encaixar na vida dele. Mas não é. Quem tem que se encaixar somos nós, na palavra do Senhor. Se quisermos sermos saudáveis, senão vamos ser sempre doentes espirituais. Então a primeira coisa que eu observo aqui no texto, que Paulo está dizendo para Timóteo fugir, é dos erros doutrinários. A segunda coisa que eu observo aqui no texto, que é para Timóteo fugir, é da insatisfação. Pois o insatisfeito não se contenta com aquilo que já tem, com aquilo que já possui, com aquilo que já recebeu. Paulo está dizendo para Timóteo, você não pode ser um insatisfeito. Olha para você ver o que eu estou dizendo aqui na palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 até o versículo 8. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, pois o insatisfeito não é contente. Para nós combatermos a insatisfação, nós temos que ser contentes, temos que ser gratos por tudo quanto Deus tem feito por nós. E nós só vamos alcançar esse comportamento diante de Deus, de sermos gratos e satisfeitos, se nós formos maduros. Porque se nós formos ainda meninos, adolescentes, jovens, muitas vezes nós não nos conformamos com aquilo que recebemos. Você pode ver, a maioria das crianças, adolescentes e jovens são insatisfeitos. E Paulo está dizendo: Timóteo, você tem que fugir destas coisas. Olha o versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo está mostrando para Timóteo que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando já está num estágio maduro, eles sabem se contentar com aquilo que tem, se contentar com o básico, se contentar com aquilo que é necessário para a sua vida cotidiana. Olha aqui a primeira coisa que ele vai tratar. Ele vai tratar de sustento. O que é sustento? Comida. Eu e você sabemos que se nós não comermos, nós vamos morrer. Quanto menos comemos, mais propensos às doenças nós ficamos. Então Paulo está falando: olha, Timóteo, os homens de Deus se contentam com o pão que já tem em sua mesa, se contenta com o alimento que Deus nos dá. E os homens de Deus também se contentam com aquilo que Deus nos dá para cobrir. Isso aqui tudo está falando de coisas necessárias, irmãos. Você pode observar que tudo que é necessário, Deus supre as nossas necessidades. Mas quando nós ainda não estamos no estágio maduro, nós queremos sempre mais, não se conformamos, queremos mais. Aí nós corremos o risco de cair na murmuração, na insatisfação, no descontentamento. Aí nós vamos começar a ter problema com Deus.
Porque o homem de Deus, quando está no estágio maduro, ele sabe ter em abundância, mas sabe também padecer necessidade. É o que Paulo falou. Então, mas isso aí é só para os homens de Deus e as mulheres de Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui e já trabalhar com o seu psicológico. Você que tem dificuldade em se conformar com aquilo que Deus te deu, é sinal que você ainda não alcançou maturidade espiritual. Você está nos estágios anteriores. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem espiritual. Mas homem de Deus, mulher de Deus, maduros, ainda não chegou lá. Pastor, o que eu faço? Continua crescendo, lutando contra a sua velha natureza, até você alcançar maturidade espiritual, no nome de Jesus. Terceira coisa que eu observo aqui no texto, que o apóstolo Paulo vai tratar com Timóteo, que ele tem que fugir, que ele tem que correr dessas coisas, é da ganância. Ganância por riqueza. Olha o versículo de número 9 e o versículo 10, ainda de 1 Timóteo capítulo 6. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você como homem de Deus, você tem que fugir da ganância. Da ganância por riqueza. O livro de Provérbios diz que aquele que corre atrás da riqueza, a pobreza o alcança. Irmãos, prosperidade vem de Deus, e é Deus que vai nos dando, à medida que nós vamos tendo condições de administrar a mesma. Tem gente aqui na igreja, ou na igreja hoje no contexto global, se Deus mudar o cativeiro dele, tirar ele de ser pobre e fazer ele passar a ser rico, quando ele se tornar rico, ele se desvia. Ele abandona Jesus, larga da igreja, e Deus, sabendo disso, Deus vai dando por medida. À medida que nós vamos tendo condições de administrar, à medida que nós vamos controlando a nossa mente e o nosso coração, não deixando se envaidecer, Deus vai nos dando. Porque Deus, irmãos, quando olha para nós, Deus não olha simplesmente nesse estágio que nós estamos aqui, estágio de 70 a 80 anos. Alguns, por sua robustez maior, chegam a alcançar patamares de idades mais elevadas. Deus não olha só nesse estágio aqui terreno. Deus, quando olha para a minha vida, Deus, quando olha para a sua vida, Deus olha num patamar pleno, um patamar eterno. Se Deus vê que você vai perder a sua salvação te dando riqueza, Deus não vai deixar você ser próspero. Deus vai te dar o pão de cada dia, porque Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Aí Paulo falando para Timóteo: Timóteo, você tem que fugir desta ganância por riqueza, porque muitos homens que serviam a Deus, olha aqui, vamos supor aqui uns 20, muitos homens aqui caíram nessa tentação. Você pode ver que a ganância por riqueza vai gerar três coisas. Repete comigo: três coisas. A primeira coisa que a ganância por riqueza vai gerar é tentação. Tentação, irmão. Aquele que é ganancioso sempre está sendo tentado, muitas vezes a pegar o que não é seu, a trapacear os outros em negócio, a ganhar dinheiro ilícito. Por quê? Porque o coração dele é ganancioso. Aí ele vai cair em tentações.
É a primeira coisa que é gerada para o ganancioso. Segunda coisa, laços do diabo. Já observou que os gananciosos caem nos laços do diabo? Alguns caem na corrupção, caem no suborno, caem no que mais? Que eles caem em tentação. Do que eles caem mais em laços, irmãos, que nós podemos ver hoje nos nossos dias? Alguns, por ser tão gananciosos, defraudam o governo, levam multas, vão parar na cadeia. Isso nós estamos falando de crentes que estão servindo a Deus, que são gananciosos, e por causa dessa ganância, corre o risco de cair em laços. O que mais que gera aí? Muitas concupiscências loucas e nocivas. O que é concupiscência segundo a Bíblia? Desejos descontrolados. Gera no coração do ganancioso desejo que ele não tem autocontrole. Ele sabe que está errado, sabe que está fazendo errado, sabe que Deus não se agrada, mas mesmo assim ele não consegue se controlar, porque ele já foi dominado por concupiscências loucas e nocivas. E essas três coisas vai submergir os homens na perdição e na ruína. Irmãos, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, quantos crentes já caíram nessas coisas aqui? E hoje, infelizmente, se encontram desviados. Alguns se desviaram e já foi para fora da igreja. Outros se desviaram, mas permanecem aqui dentro, mas estão com o seu coração desviado de Deus. Já não caminham mais conforme a palavra de Deus orienta e ensina. São desviados dentro da casa, porque caíram na perdição, caíram na ruína. E a motivação disso tudo? O amor no dinheiro. O amor no dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Tem gente que diz que o dinheiro que é maldição. Não é. O dinheiro não é a maldição. O problema que Paulo está tratando aqui não é com o dinheiro. O dinheiro é bênção. Bênção de Deus para nossa vida. O problema é o amor do dinheiro, irmãos. Você quer ver como isso aqui fala muito alto? Tem gente que quando tem dinheiro no bolso, ele tem um certo tipo de comportamento. Ele fica bonzinho, fica amoroso, fala palavras agradáveis aí para os amigos, para a esposa dentro de casa, ou para o marido, para os filhos. Mas quando o indivíduo ou a mulher está duro, sem nenhum tostão no bolso, ele se transforma. Já fecha a cara, fica moribundo. A esposa pega um real, não tem não. Ele nem precisa nem falar mais baixinho, já fala mais alterado. Ou quando é a mulher que tem o dinheiro e ela não se controla direito, e ela está sem naquele dia, o marido quer para poder fazer alguma coisa, já dá um grito lá. Não tem não, se você quiser vai trabalhar. É pessoas que ainda não controlaram, não têm autocontrole, elas são controladas no que tem no bolso, ou na conta bancária, ou no cartão de crédito, né? Você já observou? Tem pessoas dessa forma? Aqui na igreja, irmãos, a gente já conhece um pouquinho os irmãos. Eu conheço alguns irmãos que quando estão sem dinheiro, irmão, pensa no negócio. A cara dele fica pior, a cara dela fica pior do que quando está chupando limão. E nós não podemos deixar essas coisas atrapalhar a nossa vida, o nosso emocional, as nossas ações, as nossas atitudes. O dinheiro, irmãos, não pode nos controlar. É claro que quando nós estamos apertados, é natural ficarmos preocupados. É natural pensarmos um pouquinho nas contas que temos que pagar. Mas se nós estivermos em Deus, em constante oração, servindo a Deus com fidelidade, você pode ter certeza absoluta, Deus sempre vai fazer com que você honre seus compromissos. Deus não vai deixar você passar vergonha. Recebe esta palavra nessa noite. Você que está aí preocupado com a situação que está vivendo, fica tranquilo, fique em paz.
continua servindo a Deus, Deus vai honrar todos os seus compromissos. Deus é fiel, irmãos. Ah, pastor, mas por que Deus está permitindo eu passar por essa situação? Deus está provando o seu coração. Deus está provando as suas emoções. Irmãos, tem tempo na nossa vida que Deus nos vira do avesso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Tem hora que Deus mexe em todas as áreas da nossa vida. Deus mexe no nosso emocional. Deus mexe no nosso bolso. Deus mexe no nosso guarda-roupa. Deus mexe em todas as áreas. O que nós temos que entender é: Deus está trabalhando para o meu bem. E eu sei que é para o meu amadurecimento espiritual. Então o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Tudo que você vê de mal no mundo, você pode ver a raiz, é o dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Por causa do amor ao dinheiro, muitos matam. Por exemplo, é uma coisa normal hoje nos nossos dias. Por causa do amor ao dinheiro, vamos supor que alguém pega 50 mil reais emprestado na mão de um agiota. Aí, ele ama tanto dinheiro, ele pode ter até uns 50 mil na mão para poder pagar, mas ele ama tanto dinheiro que ele prefere pagar 2 mil para o pistoleiro, para poder matar o agiota e ele ficar com os 48 mil. Isso é o que? Amor ao dinheiro. Ele vai cometer um assassinato, porque ele ama o dinheiro. Ele não quer ver o dinheiro sair da mão dele e honrando os compromissos. Ele ama mais o dinheiro do que os compromissos que ele tem feito, arcando com as consequências das suas ações. Isso é normal hoje nos nossos dias. Esse aqui é só um exemplo. Só para os irmãos observarem que tudo que acontece de mal hoje nos nossos dias, a raiz é o amor ao dinheiro. É a Bíblia que está dizendo. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Você sabia que a ganância faz com que pessoas se desviem da fé? Que pessoas abandonem a Cristo? Que pessoas abandonem a igreja e vão-se embora? Muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quando eles se desviaram da fé, eles acharam que ia ser melhor a vida deles, mas se enganaram. Você pode conversar com cada um deles hoje, se você conhece alguém, ele sempre vai reclamar de uma dor, daquilo que tinha e hoje já não tem mais, a paz que tinha hoje já não tem mais, a comunhão com Deus que tinha hoje já não tem mais. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, a terceira coisa que ele deveria se desviar é da ganância por riqueza. Ganância por riqueza não vai levar nenhum de nós a se aproximar de Deus. É por isso que Deus muitas vezes permite nós ficarmos na prova, até Deus purificar o nosso coração e o dinheiro não controlar mais a nossa vida. Vamos mais um versículo aí, Romanos 12. Romanos 12, ainda tratando sobre a ganância por riqueza. Romanos capítulo 12, vamos ler aí o versículo de número 16 e 17. Romanos capítulo 12, versículo 16 e versículo 17. Aqui é um tratamento para aqueles que estão sendo tentados pela ganância por riqueza. Romanos 12, 16 e 17 escrito assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aqui Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai tratar sobre a ganância por riqueza. Como é que nós escapamos da ganância por riqueza? É simples, é só nós não ambicionarmos coisas altas.
Ao invés de nós ambicionarmos cada dia mais coisas altas, nós nos apegarmos às coisas humildes, às coisas simples. E eu não sei se você já parou para poder pensar, quando nós estamos ambicionando coisas altas, nós estamos sempre com angústia em nosso coração. Mas quando nós nos apegamos às coisas simples e às coisas humildes, nós somos felizes. Nós somos plenos. Somos satisfeitos com tudo quanto Deus tem feito por nós. Você já parou para observar isso na sua vida? Acontece com todos nós, irmãos. Não é que eu estou querendo dizer para você que é proibido ou é pecado você sonhar em ter algo melhor na sua vida. Não estou dizendo isso. Aqui Paulo está tratando sobre ambição, ambicionar coisas altas. Porque o ambicioso, ele não mede consequências para alcançar aquilo que ele ambiciona. Para alcançar aquilo que ele ambiciona, muitas vezes ele passa os outros para trás, faz alguém de escada, até mata, fere, porque ele faz coisas más por causa da sua ambição. Então, para nós combatermos a ganância que está aí rondando a igreja no século 21, nós temos que se contentar com as coisas humildes. Aprender de Jesus, que foi manso e humilde de coração. Você pode ver, Jesus não ambicionava as coisas altas. E olha que ele teve oportunidades, mas sempre permaneceu humilde, simples. E Deus sempre dando para ele graça, poder dos céus, autoridade, ousadia na ministração da sua santa, bendita palavra. Até aqui os irmãos estão entendendo? Podemos continuar? Então, para nós fugir dessas coisas: primeira, erros doutrinários; segundo, insatisfação; terceiro, ganância. Mas tá bom, se é para mim fugir dessas coisas, deixar de lado, deixar para trás, o que eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um crente maduro na fé? O que eu tenho que fazer? Está aí no versículo 11, na parte B: segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, que em algumas traduções é amor, a paciência e a mansidão. Essas características aqui, você só vai encontrar no homem de Deus, na mulher de Deus madura. Você não encontra em criança, você não vai encontrar em adolescente, você não vai encontrar essas características aqui juntas nos jovens espirituais. Você só vai encontrar nos homens de Deus, naqueles que têm condições de discernir as coisas, naqueles que têm condições de separar o bem do mal, do que pode e o que não pode, daquilo que é satisfatório a Deus e aquilo que é pecado. Vamos mais um texto aí. Vamos para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Hoje é só a introdução, tá, irmãos, sobre esse assunto aqui. Nós vamos tratar bastante sobre os homens de Deus e mulheres de Deus da igreja, porque Deus quer que nós venhamos ser uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja que raciocina, uma igreja que serve a Deus da maneira correta. Porque a igreja, quando fica vivendo tempo de meninice, de adolescência, ela não cresce, ela fica sempre uma igreja mirrada, ela não sabe ajudar os outros, ela não sabe receber aqueles que estão chegando. E Deus quer que nós venhamos ser homens e mulheres maduros espirituais. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Quem encontrou? Leia, por favor, enquanto eu bebo aqui um gole de água. Porque Deus falou, amando o presente século e foi para Tessalônica, crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia,
2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Paulo está tratando com quem? Timóteo. Olha aqui, ó. Toda vez que você encontrar assim, mas tu, ó homem de Deus, Paulo está tratando, ou o escritor está tratando com alguém específico. Aqui Paulo está tratando com Timóteo. Quando você encontrar aqui, ó, tu, porém, está tratando com quem? Com Timóteo. Timóteo é quem? Homem de Deus. Ou seja, tu, porém, ó homem de Deus, tens seguido a minha doutrina. Em outras palavras, o meu ensinamento, os meus testemunhos, as minhas experiências, o meu modo de viver, a minha intenção no Evangelho. Paulo está mostrando para Timóteo, então, que ele tinha um exemplo para copiar. Agora, olha só que coisa interessante. Quando nós olhamos o versículo 7, 8 e 9, ainda, de 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ver aqui, ó, versículo 7, 8 e 9. Quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, tu, porém, porque tem sempre alguém fazendo coisa errada, tá? Paulo está falando para Timóteo, você tem que seguir a minha doutrina, meu modo de viver, a minha intenção. Por quê? Porque tem gente fazendo coisa errada. Olha o versículo 7 em diante. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Paulo está dizendo, Timóteo, você segue a minha doutrina, segue meu modo de viver, segue a minha intenção no Evangelho, como homem de Deus, para você não ser como os demais, que muitas vezes aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Você já viu esse tipo de gente? Aquele tipo de pessoa que você vai falar alguma coisa para ele, já sabe, tudo ele aprende. Sabe de tudo, mas não vive aquilo que sabe. Então não vai conseguir chegar ao conhecimento da verdade. Porque eu já disse aqui, ó, uma coisa, irmãos, é informação. Outra coisa bem diferente é conhecimento. A nossa sociedade hoje está cheia de informação e pouco conhecimento. Ela sabe muito daquilo que falam com ela, muitas vezes da boca para fora, mas não consegue viver em sua vida, na prática do dia a dia. Sempre tem na igreja aqueles que sempre estão aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eles distorcem a palavra, puxam para o seu lado, e assim vai. Vamos lá. E você vai ver que Paulo vai citar aí dois personagens, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Aí nós temos que voltar lá no Antigo Testamento e ver que esses dois indivíduos fizeram. Aqui Paulo vai dar só uma ilustração, uma causa do que foi o motivo do que eles fizeram no ano passado. Resistiram a Moisés, ou seja, Moisés estava ensinando a lei, ensinando a palavra, e esses dois indivíduos estavam resistindo. Em outras palavras, não aceitavam, não se corrigiam, não mudavam de vida, não mudavam de prática, não mudavam de conduta. É aquele tipo de gente de hoje, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu mando no meu nariz, eu não aceito correção, não aceito instrução, eu sempre vou resistir à vontade de Deus. É a mesma forma de Janes e Jambres no passado, que resistiram a Moisés. Mas eles não estavam somente resistindo a Moisés,
O texto diz que eles estavam resistindo à verdade. Irmãos, deixa eu abrir um contexto aqui, parênteses bem curtinho, para nós entendermos o negócio. A maioria das vezes, eu disse, a maioria das vezes, quando nós não concordamos com os nossos líderes e resistimos às suas ordenanças, nós não estamos concordando com a verdade. Nós não queremos se submeter à verdade, aos preceitos de Deus. É claro que nós temos que analisar muito bem as ordenanças que nós recebemos, se é no Senhor ou não. É claro que em você, pela Bíblia, nós não podemos também aceitar orientações de homens corruptos, viver uma vida corrupta, viver uma vida errada, pecar contra Deus para obedecer aos homens. É claro que não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu estou dizendo, quando a liderança, os nossos líderes, aqueles que estão acima de nós, espiritualmente falando, estiver falando alguma coisa para nós, pautados na palavra, pautados na direção de Deus, nós não podemos resistir. Nós temos que ir o mais rápido possível obedecer, se sujeitar. Você pode ver que esses homens lá do passado, James e Jambres, resistiram à verdade porque eles eram corruptos de entendimento. Eles eram homens que já tinham a sua mente cauterizada, a sua mente, os seus pensamentos já eram corrompidos. Eles não eram mais verdadeiros, eram corruptos. Só que esses homens não são aprovados na obra. Esse tipo de gente são reprovados. Você pode ver, Deus, mais tempo ou menos tempo, reprova. E quando Deus reprova, irmão, está reprovado. Esses homens que resistem à verdade, não irão, porém, avante. Você pode ver, não cresce, não vai para frente, não desenvolve, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles, mais tempo ou menos tempo, todos nós observamos a conduta daqueles que estão fazendo coisas erradas. Deus traz à tona aquilo que estão fazendo, para que os mesmos sejam envergonhados. E você pode ver que hoje acontece muito isso. Deus vai trazendo à tona muitas coisas que estão acontecendo muitas vezes no nosso meio, reprovando homens corruptos de entendimento. Ei, quando eu falo aqui de homens, não estou tratando só do homem do sexo masculino, tá? Aqui eu estou tratando tanto homem quanto mulher, porque tem mulheres também que os seus pensamentos são corrompidos. Tem mulheres também que resistem à verdade, que resiste à autoridade que está sobre a sua cabeça, resiste aos seus maridos, resiste aos seus líderes, às suas lideranças, e assim vai. Aí vai sendo reprovada para toda boa obra. E mais tempo ou menos tempo, vai ser manifesto o desvario desse tipo de pessoas que agem desta forma. Então vamos mais um texto aí. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, vai dizer: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ei, deixa eu dar uma notícia aqui boa para os crentes fiéis. Todos os homens de Deus fiéis, todas as mulheres de Deus fiéis vão padecer perseguições. Olha aqui, ó. Mas também todos os que piamente, aqui não está falando só 1 ou 2, ou 10 ou 20, aqui está falando de todos que quiser viver piamente. O que é piamente? Viver da forma correta, da forma adequada, que agrada a Deus, que agrada a Cristo, padecerão perseguições.
Muitas vezes, irmãos, as perseguições vêm de quem nós menos esperamos. Sabia disso? As perseguições podem surgir dentro da nossa casa. A mulher muitas vezes não aceita com o nosso modo de viver em Cristo. Ou o homem não aceita com a forma da mulher viver em Cristo. Aí começa a perseguição dentro do lar. Aí começa as brigas, as discórdias. Mas eu quero dizer ao teu coração nessa noite, você que está se esforçando para viver a sua vida piamente em Cristo, Deus vai te dar graça para você passar as perseguições. Deus vai te livrar de todas as perseguições que fizerem contra a sua vida, contra a sua casa, contra o teu ministério. Você pode ficar tranquilo. Os irmãos estão entendendo? Todos os que piamente, ou seja, vida piedosa, respeito pelas coisas religiosas, espírito de devoção. Você pode ver, irmãos, observa bem, homens de Deus e mulheres de Deus que vivem uma vida piedosa, que respeita as coisas religiosas, aquilo que é de Deus, que vive uma vida devota a Deus, passa a perseguição. É chamado de santarrão, santarrona. Ali lá vai, ó crentão. Olha lá, a crentona que quer ser mais que os outros. Vai lá ao quadrado, né? Você já viu a história do quadrado? Vai lá a quadrada. Deixa eu dar uma notícia para você que é quadrado, como eu também sou quadrado. O lugar para nós vamos é quadrado, tá? Não é redondo não. É quadrado. É só você estudar um pouquinho depois ao livro de Apocalipse. Mas vamos voltar aqui. Faz um texto aí. 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Está aí na sequência. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, Timóteo, homem de Deus, mulher de Deus, no contexto do ensino que eu estou trazendo, vocês sabem muito bem de quem tem aprendido. Não tem como errar, é só seguir o exemplo do seu mentor espiritual. É só seguir a conduta, é só seguir o modo de viver. Porque os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Em outras palavras, não se preocupa, continua seguindo a verdade, continua seguindo as coisas certas, não se corrompa, não seja enganador, muitas vezes enganando a si próprio, pois aqueles que usam de engano, enganarão e serão enganados. Olha 2 Timóteo capítulo número 3, versículo 17, na sequência aí, ó. Por que Paulo está dando toda essa instrução aqui para Timóteo? Para que o homem de Deus, trazendo um contexto aqui, e a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que coisa interessante. Não é que nós sejamos perfeitos. Todos nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Alguns estão mais aperfeiçoados, outros estão menos. Os mais aperfeiçoados têm o dever de ajudar os menos aperfeiçoados, com orientações, com correção, com amor, com instrução. Mas o problema de hoje é que nós estamos sendo impacientes. Muitas vezes os instruídos, os mais aperfeiçoados, não têm paciência de instruir os menos aperfeiçoados. Já pensou se Jesus não tivesse paciência com os seus discípulos? Nenhum deles teriam sido
sido apóstolos. Todos eles deram trabalho para Jesus, irmãos. Todos eles. Até aquele que se tornou o amigo mais chegado de Jesus, que foi João, uma certa feita quis orar, pedir a Deus para mandar fogo do céu e destruir os samaritanos. Olha o tanto de amor que ele tinha. Todos os discípulos deram trabalho para Jesus. Assim também é hoje, nossos dias. As pessoas até chegar no patamar de perfeitos, vai dar trabalho para os aperfeiçoados. Aqui você vai entender um negócio. Tem lar, vou entrar no contexto aqui. Tem lar que o marido é mais perfeito e a esposa menos perfeita. Tem lar que a esposa é mais aperfeiçoada em Cristo e o marido é menos perfeito. Aí o que você tem que fazer? Ter paciência, ajudar, instruir com o espírito de mansidão, porque a ignorância, irmãos, bloqueia o conhecimento. Quanto mais pacientes nós formos para instruir aqueles que não estão tão aperfeiçoados, mais fácil eles vão chegar ao conhecimento. Só vou aplicar aqui um contexto rapidinho, um exemplo. Por exemplo aqui, quando nós vamos ensinar alguém que não sabe dirigir, eu ensinei minha esposa a dirigir. Quando eu fui ensinar ela, se eu não tivesse tido paciência com ela, ela não tinha aprendido a dirigir. Quando afogou o carro, quando não sabia dar partida, quando não sabia trocar a marcha, quando não sabia soltar o pé da embreagem. Mas com paciência, hoje ela é uma ótima motorista. Porque se eu não tivesse tido paciência, ela não tinha aprendido. Assim, meus irmãos, somos nós em todas as áreas da nossa vida. Temos que ter paciência. Tem pessoas que quando vai aprender com alguém que não tem paciência para ensinar, bloqueia o conhecimento dela, não quer nem mais aprender depois. A minha mãe é dessa forma. Quando ela foi tentar aprender a dirigir, com o meu padrasto, ele já deu uns gritos com ela, já xingou uns nomes feios, e ela até hoje, coitadinha, não quer mais pegar no volante do carro. Bloqueou o conhecimento dela. Assim também, irmãos, trazendo um contexto espiritual, você acha que não era a ver, mas tem. Quando eu e você que estamos no patamar de mais aperfeiçoados em Cristo, temos que ter paciência com aqueles que estão menos, porque senão vamos bloquear o conhecimento deles e eles não vão conseguir chegar ao pleno conhecimento da verdade.